tuned to the Brazilian psyche. Uma delas é que o pós-modernismo está muito mais sintonizado ou afinado com o psíquico do brasileiro. Because truth is not valued strongly. Porque a verdade não é valorizada de uma forma muito forte. And why is that? E por que é isso? I think it's partly because you still represent a shame culture. Parcialmente porque aqui ainda se vive a cultura da vergonha. And a shame culture is very much related to relationality. E a cultura da vergonha é intimamente ligada ao relacionamento. You know, you're bored to tears at the idea of going out for another supper. Você está, por exemplo, você não pode nem pensar em ter que sair para jantar de novo com não sei quem. And if you were honest, you would say, "No, I don't want to go." E se alguém te convidasse, você seria honesto se dissesse, não quero ir mais um jantar, não aguento But mais. there's a kind of subtle blackmail of relationships that I don't want to offend my host and hostess. Mas existe este tipo de chantagem que eu não quero ofender as pessoas que estão me convidando. So you say yes Então você diz, sim, adoraria ir, instead of no. em vez de não. So that's one element, it's cultural, E esse é um elemento, é uma coisa cultural. not to be completely emotionally honest. Não ser completamente emocionalmente honesto. So if that is true of the culture, E se isso é verdade da cultura, and this is certainly what the shame culture was in our Lord's day, e isso certamente era a cultura da vergonha nos dias do Nosso Senhor, that's why I think our Lord spoke in parables. e é por isso que eu acredito que o Nosso Senhor falou em parábolas. He didn't shoot them with a gun, Ele não atirava direto na cara das pessoas, he hit them with a boomerang. e ele mandava o bumerangue. So they were attacked from behind Então a mensagem ia e voltava e acertava na nuca, by the indirectness of the parabolic approach. pela aquele abordagem parabólica e indireta. But he still spoke the truth. Mas mesmo assim ele falava a verdade. Now, it's true also, of course, that postmodernism is relativizing, as we've said, everything. Reality, meaning, truth. E é verdade que o pós-modernismo está relativizando tudo, a realidade, o significado, a verdade. So there's no question about it that the Christian does stand on propositional truth. E não há dúvida, o cristão se afirma em cima de verdade proposicional. But propositions are not the whole story. Mas as proposições não são a verdade toda. They form foundations. I'm sorry? They form foundations, Elas formam alicerces, but they don't build the house of Christian knowledge. mas elas não edificam a casa do conhecimento cristão. So I think we have to distinguish between the building and the foundations. Então nós temos que distinguir entre a edificação da casa e os seus alicerces. But this is why people have misunderstood Kierkegaard. E é por isso que as pessoas compreenderam mal o Kierkegaard. To say that truth is subjective Dizer que a verdade é subjetiva could mean two things. poderia significar duas coisas. That it could be relativizing one's own feelings, É que você poderia estar relativizando os seus próprios sentimentos, picking and choosing what feels good about taking those truths. escolhendo aquilo que você gosta ou se sente bem dentro daquelas verdades. And that's where sometimes fundamentalist Christians have assumed that Kierkegaard was an unreliable Christian. E é por isso que muitos cristãos mais fundamentais acham que o Kierkegaard era um cristão não muito confiável. Actually, he's smarter than we think. Na realidade, ele é muito mais esperto do que pensamos. So when he talks about truth being subjective, Então, quando ele fala de que a verdade é subjetiva, he indicates that truth is assimilated personally, much more intimately and profoundly than simply swallowing propositions. ele está indicando que a verdade é assimilada muito mais intimamente e profundamente do que o simples engolir de proposições. When he means that truth is subjective, he's really saying that truth is transformative of the whole person. E quando ele diz que a verdade é subjetiva, ele está afirmando que a verdade é transformativa ou transformadora da pessoa como um todo. To illustrate what I mean by the difference,
Para ilustrar o que eu quero dizer com essa diferença, I had a Christian friend who is an eminent theologian that you would know if I mentioned his name, so I won't mention it. eu tenho um amigo que era um teólogo muito famoso e que se eu dissesse o nome deles, vocês iam saber quem é, então não vou falar o nome dele. He was very strong about propositional truth, E ele era muito forte na área de verdade proposicional. but he never faced up to the emotional wounds of his life. Mas ele nunca conseguia encarar as feridas emocionais da sua vida. And so he wrote a book about all the ways in which Christian organizations had clobbered him and wounded him. Então ele escreveu um livro sobre todas as maneiras em que as organizações cristãs lhe acertaram pauladas na cabeça e machucaram e feriram muito ele. Which indicated that the propositional truths he believed had been irrelevant to his emotional life. Que indicava o fato de que as verdades proposicionais que ele acreditava foram irrelevantes à vida emocional dele. So really, the truth as he grasped it was still very heady, cognitive. Então a verdade que ele mantinha, ela era cognitiva, na cabeça só. He really didn't have much emotional intelligence. E ele não tinha muita inteligência emocional. His wife and I both pleaded with him, "Oh, my dear chap, don't publish that book." E a esposa dele e eu ambos rogamos para ele, meu querido, não publique esse livro. But no, he was emphatic that he wanted to communicate what had happened. E ele insistia que ele queria comunicar o que fizeram com ele. So, when you're afraid that Christianity might be construed like the Mormons or other groups, Então, quando você teme que o cristianismo pode ser entendido como aí diz os Mormons ou outros grupos, then remember what we've communicated this afternoon. então lembre-se daquilo que nós comunicamos hoje à tarde, That Christian truth is holistic, que a verdade cristã é holística it's transforming personally, e ela transforma pessoalmente. and it really helps us to to accept the injunction of the apostle, let the truth dwell in you richly. E ela nos ajuda a aceitar o que o apóstolo diz quando ele diz: deixe com que a verdade habite ricamente em você. So the truth of God Então a verdade de Deus is spelt out in a 4 or 5-fold grammar. nos é soletrada numa gramática de 4 ou 5 partes. It's cognitively true, Ela é cognitivamente verdade, it is emotionally true, ela é emocionalmente verdade, it is conatively true, Ela that's to say it is relevant for our will, ela tem a ver com a nossa vontade, ela é relevante à nossa vontade, and it's spiritually true in our connectedness or interconnectedness with the whole community. e ela também é espiritualmente verdade naquela ligação que nós temos no meio da comunidade toda. So the danger with simply focusing on propositions, Então, o perigo de se focalizar apenas em proposições it isn't comprehensively true enough. é que ela não é compreensivo o bastante. It's much more comprehensive. A verdade é muito mais compreensiva do que a verdade proposicional. And so that's why I think some of our earlier Enlightenment evangelicals E por isso que eu acho que alguns dos nossos evangélicos do iluminismo were not really doing their homework in rejecting Kierkegaard, não estavam coerentes ao rejeitarem o Kierkegaard, because they were not prepared to see how vulnerable they were with a rationalistic polemic. porque não estavam preparados a reparar o tanto que eles estavam vulneráveis com essa polêmica racionalista. But of course, we realize there's a danger in subjectivity. Agora, sem dúvida, nós reconhecemos que há um perigo na subjetividade. I remember vividly a few years ago Eu me lembro muito claramente, alguns anos atrás, arguing with one of our summer school lecturers in Vancouver que eu estava discutindo com um dos nossos professores da nossa escola de verão lá em Vancouver, that when he said that Christian truth is only objective, que quando ele disse que a verdade cristã é apenas objetiva, and he was not prepared to see the balance between what is objective and what is subjective, e ele não estava disposto de ver o equilíbrio que existe entre o que é objetivo e o que é subjetivo, I was very troubled about his stance. e eu fiquei muito preocupado com o seu posicionamento. Yet he was so brilliant and famous in England
Mas ele era tão brilhante e tão famoso na Inglaterra that he was considered to be the successor for John Stott in the evangelical movement. que consideravam que ele seria o sucessor de John Stott no movimento evangélico. Within 2 months of our discussion, 2 meses depois da nossa discussão, he declared himself a homosexual. ele se declarou homossexual. He left his family, Deixou a sua família, including his teenage daughters inclusive suas filhas adolescentes and of course his wife, e a sua esposa, óbvio, and publicly stated, "I have 2 regrets in my life: e declarou publicamente: eu tenho 2 coisas que eu me arrependo na vida. that I ever became a Christian pastor Que eu me tornei um pastor cristão and that I ever married." e que eu me casei. And you say, incredible, E você se fala, é incrível isso, because he was the leader of one of our main churches. porque ele era o líder de uma das nossas principais igrejas, But you see, he was a scientist before he became a pastor, mas ele era cientista antes de se tornar pastor. and fundamentally he remained a scientist of Scripture. E, fundamentalmente, ele se manteve um cientista das Escrituras. You see, the vulnerability of that position was that he lived in an I-it world. E a vulnerabilidade da posição dele é que ele vivia num mundo eu e aquilo. So all his understanding of biblical truth was abstract, Então, toda a sua compreensão de verdades bíblicas era abstrata. though he had a remarkable ministry E ele tinha um ministério formidável, for about 20 years. durante quase 20 anos. So there is a salutary problem there Aí existe um problema realmente sério, that we have to be aware of. que nós precisamos estar apercebidos dele. The significance about Christian truth is its flexibility, A significância da verdade cristã é a sua flexibilidade. its dialogical character, Ela tem um caráter dialógico. that we should dialogue with each other Nós deveremos dialogar uns com os and outros not be cast iron in our own dogma. e não ser ferro fundido nos nossos dogmas. And so we'll see this evening that in John's Gospel, dialogue is the essence of the communication of truth. E nós vamos ver nessa noite que no Evangelho de João o diálogo é a essência da verdade. Now, I was asking Bob on the way here, should I leave the subject that we followed so far, Então, no carro vindo para cá agora à noite, eu perguntei para o Bob: vamos abandonar então esse assunto da verdade por aqui and then go on to our next subject, which is on the anti-heroic quality of John's Gospel. e vamos partir para o próximo capítulo, que é a qualidade anti-heróica do Evangelho de João? But I think your question says no, carry on. E eu acho que a sua pergunta nos diz: não abandone esse tema da verdade, vamos para frente. So, if some of you have come to hear about the anti-heroic character of John's Gospel, Então, se alguns de vocês chegaram aqui para ouvir essa palestra da característica anti-heróica do Evangelho de João, I hope we'll be able to do a little bit of it, eu espero que a gente talvez possa fazer um pouquinho dele, but certainly will be the agenda for tomorrow. mas certamente será na nossa agenda amanhã. Is that all right? Tudo bem? Okay. Well, the fifth point that Kierkegaard makes is that Christ is not only our judge when he is our teacher, O quinto ponto que Kierkegaard faz é que Cristo não é apenas o nosso juiz quando ele é o nosso professor, but he's our savior. mas ele também é o nosso salvador. Because the very fact that he exposes our need as judge O simples fato dele expor a nossa necessidade como juiz that enables the learner to realize the needs that we have of God. ela permite ao aprendiz a perceber as necessidades que nós temos de Deus. So, such is the teacher that he needs to restore our lost condition. De tal natureza é esse professor que ele precisa restaurar a nossa condição de perdidos. So let us call him Savior, Então vamos chamá-lo de Salvador, for he saves the learner from his bondage and from himself. porque ele salva o aprendiz da sua escravidão e de si mesmo. And so Kierkegaard goes on to argue, let us call him Redeemer, Então Kierkegaard continua arguindo, vamos chamá-lo de Redentor, for he redeems the learner from the captivity in which he has plunged himself. Ele então redime o aprendiz daquela escravidão aonde ele se mergulhou. And no captivity is so terrible to break,
E nenhum cativeiro é tão difícil para se romper as that in which the individual keeps himself to himself. como aquele onde o indivíduo fica só dentro de si mesmo. And of course, this is the tyranny of the Cartesian self. E esse é exatamente a tirania do ser cartesiano. He not only says, I think, therefore I am, Ele não somente diz, eu penso, logo existo, but I think, therefore I am autonomous in my thinking. mas eu penso, logo eu sou autônomo no meu pensar. And so he becomes a prisoner to his thought. E aí ele passa a ser um prisioneiro no seu pensamento. And so by his self-imposed bondage, E aí, nessa escravidão que ele mesmo se impôs, he brings upon himself, says Kierkegaard, a burden of guilt ele traz sobre si o peso de culpa. and realizes that he needs deliverance. E ele acaba percebendo que ele precisa de libertação. It's like saying, God help me from being only a thinker, E é como se dissesse, Deus que me ajude, porque eu sou apenas um pensador. because it sure reduces my life. Porque isso reduziu demais a minha vida. And of course, this is the difficulty that many spouses have with a scholar husband. E essa é a dificuldade que muitas esposas têm com maridos estudiosos. What's my scientist husband doing all day long? O que o meu marido cientista faz o dia inteiro? He's thinking and he's thinking and he's thinking, Ele pensa, ele pensa, ele pensa, and there's not much relationship going on. e não há muito relacionamento rolando aí. So, in other words, without divine judgment, Então, sem um julgamento divino, the learner would not know the truth of his natural condition, o aprendiz não saberia qual é a verdade sobre a sua condição natural. and to refuse divine judgment is the daily protest of saying, I'm normal, thank you. E recusar o julgamento divino é aquele protesto diário que diz, eu sou normal, muito obrigado, não preciso de ajuda. When all of us say that we're normal human beings, E quando todos nós afirmamos que somos seres humanos normais, do you know what I'm inclined to think? sabe o que eu estou prestes a pensar? Very well, then you're emotionally asleep. Então, emocionalmente, você está adormecido. And there are many who are in a kind of emotional sleep. E existe muita gente que está exatamente adormecido emocionalmente. They need to wake up to the reality Precisa acordar para a realidade. of what others see about us that we don't see ourselves. Daquilo que os outros veem em nós que nós mesmos não vemos. And how much more when we're encountered by Christ. E quanto mais quando nós nos deparamos com Cristo. So, the necessity of atonement Então, a necessidade da expiação is the expression of moral realism. é a expressão do realismo moral. And that, of course, is the nature of humility. E essa é a natureza da humildade. To see oneself as one really is before God. De você se enxergar como você realmente é perante Deus. But we're well aware that the psychological struggles that many are not facing Agora, nós sabemos que existem as lutas psicológicas que muitos não estão se deparando com elas. is because the truth is too painful to face. Porque a verdade dói demais para você encarar. And it's because of that pain that we deny and repress and E é por deny and causa repress. dessa dor que nós negamos e reprimimos e negamos e reprimimos. And so we can be normally asleep for the whole of our life. E a gente pode passar normalmente adormecidos a vida inteira. So it's very difficult to need a savior if you're like that. E é muito difícil você precisar de um Salvador se você está nessa condição. And now we come to the sixth point, which is climactic for Kierkegaard. E aí nós chegamos ao sexto ponto que é climático para Kierkegaard. What is the purpose that the divine teacher has towards us? Qual é o propósito do professor divino para conosco? It is to love the learner of the truth. É de se amar aquele que vai aprender a verdade. Socrates always held that he owed the student as much as the student owed him. Sócrates sempre dizia que ele devia para o seu aluno o mesmo tanto que o aluno devia para ele, Which is precisely nothing. que é exatamente nada. And that is what goes on in our big university institutions. E é exatamente isso que ocorre nas nossas grandes instituições universitárias. The students owe nothing to the teacher O professor não deve o aluno não deve nada para o professor, because they've never spoken to him, porque nunca falaram com ele. and he certainly is too absorbed in this great audience to be able to cope with the students. E ele também está tão absorto com aquela grande plateia que ele não pode lidar com o aluno. I remember the pathos when I was teaching in the University of Texas in Austin one year. Eu me lembro quando eu estava ensinando na Universidade de Texas um ano,
And I'd been at the University of Columbia teaching up in New York in this very alien environment of the university campus there. E eu também tinha estado na Universidade de Columbia, em Nova York, ensinando nesse ambiente demais alienado. So a girl student phoned me up and said, "Do you remember me in the class?" E uma aluna ligou para mim That's to e say, disse assim: "Você se lembra de mim na sala de aula?" and vaguely I said, "Oh yes, I think I remember." E eu disse: "Olha, vagamente eu acho que lembro sim." Well, she said, "Do you mind if I come and see you?" E ela disse: "Eu posso aparecer aí que eu preciso falar com você?" And I didn't stop to ask her whether she was now living in Austin instead of New York. E eu não perguntei para ela se ela morava em Austin, Texas ou em Nova York. But I said, "Oh yes, I would be delighted to see you tomorrow morning." E eu disse para ela: "Sim, claro, pode vir amanhã de manhã." What did she do? O que ela fez? I discovered that she had flown overnight from New York E eu descobri que ela tomou um avião e voou de Nova York até o Texas, to be there at 9 o'clock in the para morning. que ela pudesse chegar lá às 9 horas da manhã. And I said, "Why in the world have you done this? E eu disse para ela: "Mas por que você fez isso?" Have you never spoken to your..." And she said, "You know, I don't know what I'm doing with my academic career. E ela, I'm lost." ela disse: "Olha, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha carreira acadêmica, eu estou perdida." So I said to her, "Have you not spoken to your dean about it?" E eu disse: "Você não falou com o seu reitor a respeito disso?" Oh, she says, "It's impossible to get near the dean." E ela disse: "Imagina que eu consigo falar com o reitor." And I said, "Well, what about your father?" E eu falei: "E o seu pai, você falou com ele?" Well, he was a top executive in business, and that's why he could afford to give her the visa to go to Austin. Ele era um enorme de um executivo e por isso que ele deu para ela o cartão Visa para ela poder tomar um avião e ir para Austin falar comigo. So she was living in a Socratic world. Então ela vivia no mundo socrático. And that's what I find about Christian colleges. E é isso que eu vejo nas universidades ou nas faculdades cristãs. That we're betraying the truth of God when we don't know our students. Que nós estamos negando a verdade de Deus quando não conhecemos os nossos alunos. And when we say goodbye after they've convocated. E quando eles formam, a gente diz para eles tchau. So I've stopped going to convocations. Então eu não vou mais em formatura, parei de ir. I don't want any more ceremonies of betrayal. Eu não quero mais nenhuma cerimônia de traição. So I've got enough alumni to keep me busy for the rest of my life. Eu já tenho formando que chega para o resto da minha vida para eu ter que manter contato com eles. Because you see, Christ is our teacher, is our lover. Porque Cristo, que é o nosso professor, é o nosso amante. And it's because he loves us, E é porque Ele nos ama we're so motivated to learn of him. que nós estamos tão motivados para aprender dele. And of course, love has superlative results. E o amor tem resultados superlativos. And so you discover that here is a teacher E você acaba descobrindo que aqui tem um professor to whom you can entrust your hopes, para quem você pode confiar as suas esperanças, your dreams, seus sonhos, your future, seu futuro indeed your very life. e a sua vida toda. You can live in the arms of your teacher, Você pode viver nos braços do seu professor, because can he ever forget you? porque ele pode te esquecer? No, he's the one who promises, "I will never leave you nor forsake you." Não, ele é aquele que promete: eu jamais vou te abandonar. That's what it is to have a Christian teacher. E é isso que é ter um professor cristão. So Kierkegaard goes further. Então Kierkegaard vai ainda mais adiante. But God needs the disciple to help him understand himself. É que Deus precisa ou carece do discípulo para poder entender a si mesmo. And learn to love himself or herself as God loves him or her. Deixa eu repetir isso. Que Deus precisa que o discípulo aprenda a amar a si mesmo. Que ele precisa aprender a amar-se como Deus o ama. So that God not only desires of us that we should love him with his own love, because we can't love him with our own. Deus então não somente deseja que a gente o ame com o seu próprio amor, porque com o nosso amor não vai dar. But he wants us to love ourselves as he loves us. Mas Ele quer que nós nos amemos como Ele nos ama.
And you know, often we are our own worst enemy. E sabe, gente, que muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. Diogenes, the philosopher, said this about Alexander the Great. He said, you know, your greatest enemy are not the Persians or the Scythians or the other people that you're conquering in Central Asia. Diógenes falou isso para Alexandre o Grande. Ele falou: seu maior inimigo não são os persas ou esse povo todo que você está conquistando aí pela Ásia. No, he said, you are your own worst Ele enemy. disse: você é seu próprio inimigo pior. And we know how destructive our own human passions can be. E nós sabemos quão destrutivos as nossas próprias paixões humanas podem ser. And so it's in the context of the love that the teacher has for us Então é no contexto do amor que o professor tem por nós that Kierkegaard tells the parable of a great king who loved a poor maiden. que Kierkegaard conta essa parábola de um grande rei que amava uma moça pobre. Such the elevation of a poor maiden would not have worked Só que a elevação dessa pobre moça não teria funcionado if he had sought to elevate her totally outside of her environment. se ele tivesse tentado puxar ela completamente para fora do seu meio ambiente. We would say today that she would be taken out of a comfort zone. Nós diríamos hoje em dia que ela saiu da zona de conforto dela. So what does he do? Então o que ele faz? He stoops to her condition Então ele se rebaixa à condição dela and lives alongside of her. e vive do lado dela, For he's desirous of her benefit, porque ele tem como desejo o benefício dela, not his own. não o seu próprio. So our teacher has stooped even to the death of the cross Então o nosso professor se rebaixou até a morte na cruz. to teach us his lesson par excellence, E para nos dar aquela aula assim que a gente nunca vai esquecer, that he loves us. que ele nos ama. So what then is the goal of this union? Então qual é o objetivo dessa união? He teaches us the truth that we may love him instead in response. Ele nos ensina a verdade para que a gente possa amá-lo em resposta. Love is the motive for truth. O amor é o motivo da verdade. Love is the completion of truth. O amor é a compleção da verdade. His love is a love for the learner, O seu amor é um amor pelo aprendiz. and his aim is to win the learner into that union and communion with himself. E o seu objetivo e o seu alvo é ganhar aquele aluno para dentro daquela união e comunhão consigo mesmo. So the book that most prominently speaks of the truth in the New Testament, which is John's Gospel, Então, o Evangelho de João, que é o livro que mais fala de verdade, da verdade no Novo Testamento, is also the book that speaks most of the love of God. também é o livro que mais fala do amor de Deus. So love is the motive for Christ's presence in the world. Então, o amor é o motivo da presença de Deus no mundo. And so this is what the purpose of teaching is. E este é exatamente o propósito do ensino. Learning is not for learning's sake. Aprender não é por aprender. Learning is instrumental for the love of God. Aprender é instrumento para o amor de Deus. And this was the great debate that Bernard of Clairvaux in 1141 made with Peter Abelard. E esse foi a grande discussão, o grande debate de Bernard de Clairvaux em 1141 com Peter Abelard. Peter Abelard thought that scholastic knowledge would prove the Trinity. Peter Abelard acreditava que o conhecimento pelo estudo provaria a existência da Trindade, As if the Trinity is some kind of mathematical theorem. como se a Trindade fosse um teorema matemático. And Bernard saw this as the great danger that scholasticism, through Aristotle, was bringing into the Western E o Church. Bernard percebeu que esse era exatamente o grande perigo que que ser estudioso estava trazendo para dentro, desde Aristóteles, da Igreja ocidental. So, at the end of Peter's own vicissitudes of being a disciple, Então, no final da trajetória do Pedro como discípulo, Jesus is really saying to Peter, Jesus está dizendo para Pedro: have you learned the lessons of the teacher? será que você aprendeu as coisas que o professor está te ensinando? This is the kind of final exam. Essa aqui agora é a prova para você se formar. Do you love me? Você me ama? Do you love me? Você me ama? Do you love me? Você me ama? Devastating. Um devastador.
So now we come to the nature of the learner of truth. Agora nós chegamos à natureza daquele que aprende a verdade. Christ, we have seen, is incompatible with Socrates. Cristo é incompatível com Sócrates. But what of the student? Mas e o aluno? Well, a student is motivated by ignorance. O aluno é motivado pela ignorância. One wants to be a learner to be cured of ignorance. E nós queremos ser aprendizes para nos curarmos da ignorância. And so from the time of Homer, the word hamartano Então, desde a época de Homero, essa palavra armatano describes in Greek that one has an intellectual shortcoming. ela descreve no grego que nós temos uma deficiência intelectual. It oscillates between error and ignorance. E ela oscila entre o erro e a ignorância. And this is how Plato used hamartia. E é assim que Platão usava a armatia. Being aware of a human defective reasoning. Estar apercebido de que existe um defeito na razão humana. But now John uses the word very differently. Agora, João usa essa palavra de forma muito diferente. Now it's actual hostility against God. Agora, ela trata de uma hostilidade contra Deus. And again, John uses it more than any other New Testament writer. E João usa essa palavra mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. And he tells us what that hostility is. E ele nos diz qual é essa hostilidade. In the prelude, in John 1, verse 10. No prelúdio, em João 1:10. That even though he is the creator, E que mesmo sendo ele o Criador, the world did not recognize him and did so willfully. e o mundo não o reconheceu e não quis reconhecer. And the Pharisees are those who refuse to accept their sinful condition. E os fariseus eram aqueles que se recusaram a aceitar a sua condição de pecadores. Even when in chapter 8, verse 34, they will die in their sins. E mesmo quando no capítulo 8, versículo 34, eles iriam morrer em seus For pecados. they're guilty of pride, John 9:41. Então eles são culpados de orgulho, João 9:41. And the one who refuses forgiveness, Jesus says, has no truth in him, E aquele que recusa o perdão não tem a verdade em si, diz Jesus. and indeed makes out God to be a liar. E faz de Deus um mentiroso. Chapter 8:44. Capítulo 8, versículo 44. The world then is not only guilty, but utterly without excuse for its sinful condition. O mundo não está então apenas culpado, mas absolutamente sem desculpa pela sua condição de pecador. John 15:22-24. João 15:22-24. So what then is John's understanding of sin? Então, qual é a compreensão que João tem do pecado? It is that self-imposed condition that makes it impossible to either know God or one's own true condition. É aquela situação que é imposta em nós por nós mesmos e que nos impossibilita de conhecer a Deus e a nossa própria condição. One's incapable and unable to learn from God. Nós somos incapazes de aprender de Deus. That's why man becomes a slave of sin that's wholly unfree. E é por isso que o homem se torna escravo do pecado. E é que é completamente escravo. Chapter 8:34. Capítulo 8, versículo 34. So this unlikeness between the teacher and the student, Kierkegaard observes, Então essa diferença entre o aluno e o professor, diz Kierkegaard, is the flat contradiction of the Socratic situation, é exatamente a contradição total da situação socrática, where student and teacher innately know what they know. onde o professor e o aluno sabem o que sabem de uma forma inata. The Christian position is the antithesis. E a posição cristã é a antítese disso. And so faith then becomes one of the most important themes in Kierkegaard's philosophical fragments. Então a fé passa a ser um dos temas mais importantes nestes fragmentos filosóficos, que por sinal em português chama Migalhas Filosóficas. O livro de Kierkegaard, se vocês estiverem interessados, existe no Brasil e chama Migalhas Filosóficas, não Fragmentos Filosóficos. And of course you can, that's the title of it being published here. Yeah. So faith is not a form of knowledge. Então a fé não é uma forma de conhecimento. Faith is not to be confused with truths of experience, A fé não deve ser confusa com verdades de experiência, nor indeed the experience of reason. e nem tampouco a experiência da razão. So then what is faith? Então o que é a fé? Faith is not produced by reason. A fé não é produzida pela razão.
God remains unknown because of fallen reason. Deus continua desconhecido justamente por causa da razão do homem caído. As he says, this knowledge of reason cannot possibly obtain truth by itself. Como ele diz, esse conhecimento e essa razão não podem obter a verdade por si só. Nor, says Kierkegaard, is faith an act of will. Também, tampouco a fé, diz Kierkegaard, é um ato de vontade, da vontade. So then he asks, what is faith? Então ele pergunta, então o que é a fé? He knew that the skeptics had disbelief. This was an act of will. Ele sabia que os céticos não aceitavam isso e diziam que era um ato da vontade. So he says something profound. He says, faith is in the eternal. E ele diz algo muito profundo. Ele diz, fé está no eterno. It's not in the human will. Não está na vontade humana. So faith then is a leap. Então a fé é um salto. Not a blind leap, Não um salto às cegas, not a leap in the dark. não um salto no escuro. For in sin, he's leaping over by ignorance or fear. Porque em pecado você está saltando sobre ou por cima de, por ignorância ou por medo. No, it's the leap to trust God. Sim, é sim o salto de confiar em Deus. It is the act of self-relinquishment É aquele ato de você abrir mão de você mesmo, that becomes a passion, que se transforma numa paixão, that I may know him. para que eu o conheça. In other words, faith is the displacement of the self Então, as the subject of life. a fé é o deslocar do ser como o sujeito da vida. To make God the subject of one's life. E fazer de Deus o centro ou o sujeito da vida. That I live, yet not I, but Christ lives in me. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. It's faith in having a different identity. É a fé de se ter uma identidade diferente. So it's very radical, Então é uma coisa muito radical, because it's a transformation of identity. porque é uma transformação de identidade. So then, the learner must be subject to the truth. Então, o aluno tem que estar sujeito à verdade. And it's this subjectivity that we've already touched upon that perplexes many scholars. E é exatamente essa subjetividade que confunde muitos estudiosos. To misinterpret him. Eles não compreendem, interpretam mal. And what it means is simply that truth can only be appropriated personally. E o que ela quer dizer é que a verdade só pode ser apropriada pessoalmente. Abstraction leaves this knowledge, this truth at arm's length. A abstração mantém essa verdade sempre fora do alcance. But if Jesus is the truth, Mas se Jesus é a verdade, then we embrace him to our bosom. então nós o abraçamos junto ao nosso peito. It's this appropriation of the truth inwardly so. E é essa apropriação da verdade para dentro de nós. So it's not just about some kind of descriptive belief, Então não é simplesmente uma verdade descritiva, but it is this transformation of relationship. mas é essa transformação de relacionamento. So as he receives the truth, the Christian undergoes a transition. Então, conforme ele vai recebendo a verdade, o cristão passa por uma transição. There's this radical change of conversion. Existe a mudança radical, que é a conversão. So the reality of having the truth is that we become a different person. Então, a realidade de ter a verdade é que nós nos tornamos uma pessoa diferente. It means that we have being where we had non-being. Isso quer dizer que nós passamos a ter um ser onde nós não tínhamos um ser. And so, of course, that moment when this happens E o momento quando isso acontece is with the same historicity é com a mesma historicidade as the advent of his birth into the world. do advento do nascimento dele no mundo. Just as Christ was born into this world, Da mesma forma que Cristo nasceu neste mundo, so we can be born again within this world. nós podemos nascer de novo neste mundo. That's the specificity of the historical reality of our faith. E essa é exatamente a realidade histórica da nossa fé. So historicity is crucial. Então essa historicidade é crucial. Now, also, of course, there is at the same time an awareness that John is using a great deal of symbolism.
Existe também a percepção ao mesmo tempo de que João está utilizando muito simbolismo. And in this age when deconstruction reduces everything to sign language, E nesta época onde a deconstrução reduz tudo a uma linguagem de sinais, and as we've seen, signs are simply those things that are neutral, e como já vimos, os sinais são neutros, so that we can make them what we want them to think. e aí a gente pode fazer do sinal o que a gente bem entender. It's important for us to distinguish between signs and symbols. É muito importante que a gente faça a distinção entre sinais e símbolos. A sign is a traffic light. Um sinal é um sinaleiro de trânsito. And when you see the red sign, E quando você vê o vermelho, if you're a law-abiding citizen, you stop. se você é uma pessoa que respeita a lei ou é antes da meia-noite, você para. But in postmodern thinking, Mas no pensamento pós-moderno, you can say that red light is for everybody else to stop except me. você pode dizer, essa luz vermelha aí é para todo mundo parar, mas eu não. So it doesn't mean that I stop. Então isso não quer dizer que eu paro, It simply means that to have safety on the road, I expect everybody else to stop. e só significa que para eu ter segurança na estrada, todo mundo vai ter que parar. And of course, keep off the grass is another sign. Existe uma outra plaquinha, não pise na grama. And in a technical world, we live with lots of other signs. E no mundo técnico nós somos cheios desses avisos e placas e sinais. So what is a symbol? Então o que é um símbolo? A symbol is a sky hook. O símbolo é um gancho que vem do céu. It lifts us from one realm of reality to another. Ela nos pega e nos alça, nos levanta de um pedaço da realidade para uma outra realidade. So symbolism is indicative of the multidimensional realities that we live with. E o simbolismo ele é indicativo da realidade multidimensional na qual vivemos. And so it's symbolism that is a kind of hermeneutical key of interpretation in John's Gospel. Então o simbolismo é uma chave hermenêutica da interpretação do Evangelho de João. Because it indicates that the symbols that Jesus is using Porque ela indica que os símbolos que Jesus está usando are symbols that remove us from the terrestrial into the heavenly. são símbolos que nos retiram do terrestre e nos elevam ao celeste. So that where he came from above, E então, da onde ele veio, que é de cima, and where we are from below, e da onde nós estamos aqui embaixo, are still maintained distinctive without collapsing. elas conseguem se manter como coisas distintas sem colabar. But this metaphorical use of symbols means Mas essa utilização metafórica dos símbolos significa there's always a kind of double entendre, a double entendre, as you say in French. que há sempre esse duplo entendimento de tudo. There's always a double meaning to Tem things. um duplo significado em tudo. So the result is that when Jesus says, "I'm the good shepherd," Então, o resultado é que quando Jesus afirma, eu sou o bom pastor, or "I'm the true vine," ou eu sou a vinha verdadeira, he's using symbols that were used in the Old Testament, ele estava se utilizando de símbolos do Antigo Testamento, as well as realities of Old Testament life. e bem como realidades da vida do Antigo Testamento, But now he's using it in a different way from the Old Testament, mas agora ele está usando de uma forma diferente do que o Antigo Testamento, because he's now speaking about himself porque ele agora está falando de si mesmo, as the fulfillment of the Old Testament. como o cumprimento do Antigo Testamento. So John's Gospel is sometimes, especially from chapter 1, verse 19, Ou então o Evangelho de João, especialmente partindo do capítulo 1, versículo 19, to chapter 12, verse 50, até o capítulo 12, versículo 50, as the book of signs. é o livro dos sinais. And so it begins with the first day in verse 19. Ela começa no versículo 19 com o primeiro dia. And the first day is a kind of echo of the first day of creation. E esse primeiro dia ecoa o primeiro dia da criação. And he speaks about a series of days. E ele fala de uma série de dias. But the days now lived in the company of Jesus. Mas esses dias agora são dias vividos na companhia de Jesus. But it reflects back on a previous understanding of these days. E ele reflete para trás numa compreensão prévia desses dias. So by the time he talks about the fourth day, Então, quando ele finalmente chega no quarto dia, then having understood the symbolism of the previous days, se você vem entendendo o simbolismo dos dias prévios, he says, "Follow me." ele diz, vem e segue-me. Now on the third day,
Agora, no terceiro dia, which of course the third day is significant in the light of the resurrection, e esse terceiro dia tem significância na vida da ressurreição, two of his disciples discovered Jesus for themselves. dois dos seus discípulos descobrem Jesus por conta própria. And of course, it's at one level, it's saying, you know, you're going to be our teacher. E a um nível eles estão dizendo, olha, você vai ser nosso professor. So instead of matriculating in a impersonal university where you don't know who your teacher is going to be, E ao invés de se matricularem numa universidade totalmente impessoal, onde você não sabe quem vai ser o seu professor, you go to a Greek school, você vai para uma escola grega, which means you don't go to the school, que quer dizer que você não vai para a escola, but you go to the teacher. você vai ao professor. I want to go to the school of Plato Eu quero ir para a escola de Platão, or of Socrates or ou de whoever. Sócrates, ou seja lá quem for. So I've chosen the teacher. Então eu escolhi foi o professor. So the disciples have chosen the teacher. Então esses discípulos escolheram o professor. Now it's a practical question to ask, well, teacher, where do you live? Então a questão mais prática é perguntar, professor, mestre, onde é que você mora? You know, give me your email. Me dá aí o seu e-mail. So I want to be in touch with you. Eu quero manter contato com você. So that's one level of Jesus communicating. E esse é um nível da comunicação de Jesus. But in the Greek, it means more than that. Mas no grego significa muito mais do que isso. It literally means not where are you staying, Ela significa não onde é que você está ficando, but where is your being. mas aonde é que você tem o seu ser. Boy, that's profound, isn't it? E isso é profundo, não é? And the same phrase is used in chapter 13. E essa mesma frase é utilizada no capítulo 13. That Jesus, knowing where he came from Que Jesus, sabendo de onde ele veio and where he was going, e para onde ele ia, he took the towel tomou a toalha and became the servant to us all. e passou a ser o servo de todos nós. Where did it come from? Da onde veio isso? The love of the Father's bosom. O amor do peito do Pai. So you see the symbolism of the use of language like the first day or the third day or the fourth day. Veja o simbolismo da utilização de linguagem como o primeiro dia, terceiro dia, quarto dia. Now, when you know where Jesus, the teacher, has his being, E quando você sabe aonde que Jesus, o professor, tem o seu ser, and you're pursuing this teaching of love, e você está buscando este ensino de amor, and you know he comes from the bosom of God's love, e você sabe que ele vem dentro do amor do Pai, then you're ready to do on the fourth day what you should do. então você está pronto para fazer no quarto dia aquilo que deveria fazer. Follow me. Siga-me. You're not following him blindly. Você não está seguindo cegamente. You discover where he comes from, Você descobriu de onde ele vem. and you know where he's going. E você sabe para onde ele vai. And so that's the kind of teacher we have. E é esse o tipo de professor que nós temos. And so then it was on the third day that Jesus begins the first of his signs. Então foi no terceiro dia que Jesus começa o primeiro dos seus sinais. So these days then follow signs. E então estes dias seguem os sinais. And there are 6 signs that then follow. E existem 6 sinais que seguem. The changing of water into wine, A mudança da água em vinho, chapter 2, 1 to 11. capítulo 2, de 1 a 11. The healing of the nobleman's son, A cura do filho do homem nobre, chapter 4, 46, 54. o capítulo 4, de 46 a 54. The healing of the lame man, chapter 5, first 15 verses. A cura junto ao tanque de Betesda, os primeiros 15 versículos do capítulo 5. The feeding of the multitude, chapter 6, A verse 15 multiplicação verses. dos pães, dos primeiros 15 versículos do capítulo 6. The healing of the blind man, E a cura do cego, chapter 9. no capítulo 9. And then the raising of Lazarus as a precursor to his own triumph over death. E Chapter depois a ressurreição de Lázaro, que foi precursor a sua próprio triunfo sobre a morte, no capítulo 11. So all these signs Então, todos esses sinais bring out the reality produzem ou trazem, ou salientam a realidade, that Jesus is eternal life. que Jesus é a vida eterna.
that he's the life of the world and the light of the world. que ele é a vida do mundo e a luz do mundo. And of course, within those symbols, there are other symbols as well. E dentro desses símbolos há outros símbolos também. So the timing, for example, of when he says, I am the light of the world, is in the light of the Feast of Tabernacles, Quando ele diz eu sou a luz do mundo, isso aí acontece à luz da festa dos tabernáculos, which has, of course, its own symbolism within the Old Testament. que tem por sua vez o seu próprio simbolismo no Antigo Testamento. So yes, the Christian lives a symbolic life. Então o cristão vive realmente uma vida simbólica. And we're lifted between the earthly and the E heavenly nós somos suspensos entre o terreno e o celestial, by the significance of these things. pelo significado dessas coisas. And so, in closing, we now have the role then that we should play as witnesses to the truth. Então, ao encerrar, nós temos o papel que nós devemos ter como testemunhas da verdade. And the disciples' role is limited primarily as a witness E o papel do discípulo está limitado principalmente como testemunha, to be a historical witness. de ser uma testemunha histórica. This word is used 45 times E essa palavra é usada 45 in vezes John's Gospel, no Evangelho de João only 6 in the other Gospels. e somente 6 vezes nos outros evangelhos. And so we find that there are a great range of witnesses, as you would find in a law court. E nós descobrimos que há muitas testemunhas, como você veria em qualquer situação judicial. So many of these stories, narratives that we find that Jesus encounters with these different people, E muitas dessas histórias e narrativas dos encontros de Jesus com pessoas diferentes is really the responses and reactions that take place to be a witness. são as respostas e as reações que acontecem como testemunhas. So it's significant that each of these witnesses E é significante que cada um dessas testemunhas cannot give the conditions for the truth. não consegue dar as condições para a verdade. If they respond to the truth, they're a good witness. Se respondem à verdade, são bons testemunhos. If their response is inadequate, they're a poor witness. E se a resposta for inadequada, são maus. And of course, what happens is that the best witness E o que acaba acontecendo é que a melhor testemunha is the one that you would consider the worst witness. é exatamente a que você acharia a pior. He's the young man who is blind. É aquele jovem que é cego. And he's clueless about a lot of the sophistication of being cross-examined. E ele está muito por fora de toda essa sofisticação de ser interrogado por um advogado ou um juiz. We wouldn't volunteer to put him up against some of our prosecutors today. E nós não colocaríamos ele para ser a nossa testemunha com os advogados que nós temos aí hoje. No, he said, you confuse me. There's an awful lot of what you're asking about, and I just am ignorant. E ele ia dizer, olha, eu estou confuso, isso aí que você está me perguntando eu nunca vi. But one thing I know, that whereas I was blind, now I see. Agora, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Well, if this happens to a poor young man, Então, se isso acontece com um pobre jovem, what about Nicodemus? e o Nicodemos, então? He's a master in Israel. Ele é mestre em Israel. He's a teacher par excellence. Ele é o maior professor. Unfortunately, he's a teacher that's Socratic, E, infelizmente, ele é um professor socrático. because Judaism is deeply saturated by Hellenism. Porque o judaísmo está profundamente saturado pelo helenismo. So Judaism is Socratic. Então, o judaísmo é socrático. There's not much difference between the witness of a Jew and the witness of a classical Greek. Não há muita diferença entre o testemunho de um judeu e um grego clássico. And he's not much of a witness. E ele não é uma boa testemunha. The last shall be first. Os primeiros serão últimos. Because the witness to the truth Porque a testemunha da verdade is the one who's most dependent upon the teacher. é aquele que mais depende do professor. And the one who is least dependent on the teacher E aquele que menos depende do professor is the least credible of a witness. é o menos crível como testemunha. So, there we go. E aí vamos nós. So, Kierkegaard clearly sees Então, Kierkegaard vê claramente that the true witness que o verdadeiro testemunho is Jesus Christ. é Jesus Cristo. And our witness has to be in and by His Spirit. E o nosso testemunho tem que ser em e pelo seu Espírito. The witness, however, can facilitate in several ways. E a testemunha pode facilitar de várias formas.
He can state the facts. Ele pode contar os fatos, He can say he believes them. ele pode dizer que crê naqueles fatos, But most of all, he's a witness because the truth has transformed him. mas principalmente ele é testemunha porque a verdade o transformou. And he now has a witness E agora ele tem um testemunho, that he is certain about. do qual ele tem certeza. Because like the young man, his life has been changed. Porque como aquele jovem cego, a vida dele foi mudada. And so there's a lot more we could say about this, but it's also, of course, what John testifies, John the Baptist. E há muito mais do que nós podíamos falar sobre isso, e é aquilo que o João Batista testemunha. He sums up the whole corpus of what it is to be a witness in John 1:34. Ele resume tudo o que é ser uma testemunha em João 1:34. I have seen, Eu vi and I testify e eu testifico that this is the Son of God. que este é o Filho de Deus. You can't be a better witness than that. Não dá para falar melhor do que isso. So then, of course, we come to the final thing about this, and E- that is being a witness has a prophetic role in our culture. E chegamos então à parte final disso, que é ser uma testemunha tem um papel profético na nossa cultura. All of Kierkegaard's reflections in the philosophical crumbs Todas as reflexões de Kierkegaard nas migalhas filosóficas is the purpose of being a Christian in the middle of the 19th century é o propósito de ser um cristão no meio do século XIX, is to be able to indict and confront the culture in which he lives. é de você poder indiciar e confrontar a cultura em que você vive. And so the whole impersonal stance of speculative philosophy Então, todo esse posicionamento impessoal da filosofia que é mera especulação, or indeed speculative theology ou a teologia que é mera especulação, is foolishness. é tolice. And so what Kierkegaard says Então, o que Kierkegaard afirma is the doctrine in the established church and its organization é que a doutrina na igreja estabelecida e na sua organização is very good. é muito boa, But the lives, our lives, believe me, mas as nossas vidas are very mediocre. são muito medíocres. So the proclamation of the doctrine is done at too great a distance from Christianity. Então, a proclamação da doutrina é feita a uma distância muito grande do cristianismo. All this theory is not evidence of its actuality, Toda essa teoria não é evidência da sua realidade. and our lives are only slightly touched by the doctrine. E a nossa vida só é resvalada pela doutrina. He calls these witnesses at second hand. E ele diz isso que são testemunhas de segunda mão. They're hearsay. Elas ouviram dizer. And of course, this is an indictment to us. E essa é o indiciamento contra nós. So why is it that we should be polemic against our culture? Então, por que nós vamos ser polêmicos contra a nossa cultura? First of all, because if we don't understand the contrast between Christianity and our culture, Em primeiro lugar, se nós não entendemos o contraste entre o cristianismo e a nossa cultura, we shall be seduced by this culture. nós vamos ser seduzidos pela nossa cultura. We shall be like it. Nós vamos ser como ela é. And if we're like it, we're not a witness of Jesus Christ. E se nós somos como ela é, nós não somos testemunhas de Jesus Cristo. So we're not credible Christians. Então não somos cristãos críveis. And that's why when we understand the radicality of the contrast between the Christian faith and our culture, Então, quando nós compreendemos o quão radical é a diferença entre a fé cristã e a nossa cultura, we're forced to become radical witnesses. nós somos forçados a sermos testemunhas radicais. And this, of course, is one of the things that you know in your own culture is very difficult to do. E vocês sabem muito bem na sua própria cultura que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Why is it that we're not radical witnesses? Por que nós não somos testemunhas radicais? Because we have the same values as the world. Porque nós temos os mesmos valores que o mundo. We have the same ambitions as the Nós world. temos as mesmas ambições que o mundo. We actually don't want to be credible witnesses, Nós não queremos ser testemunhas críveis, though we would never admit that, apesar de que jamais admitiríamos isso. because many of us want to make a career out of Jesus Christ. Porque muitos de nós queremos fazer uma carreira de Jesus Cristo. We want to make a profession out of Jesus Nós Christ. queremos fazer uma profissão em cima de Jesus This is Cristo. my ministry. Esse aqui é meu ministério.
God forbid that we should make a career out of the crucified. Deus que nos livre de fazer uma carreira do crucificado. And so that is where we're challenged. E é aí que está o nosso desafio. And so one of the problems about being so ghettoized E um dos problemas de nós sermos tão guetificados within our churches, dentro das nossas igrejas, so that we're busy with our internal programs, e nós estamos tão preocupadinhos com os nossos programas internos, is that we don't allow the world's ways and thought to challenge us. é que assim os caminhos e os pensamentos do mundo nem chegam a nos desafiar. We cut ourselves off from them. Nós cortamos a nossa ligação com eles. But of course we don't succeed in Mas- being separate from the world. Só que a gente não consegue nos tornar separados do mundo. We can't shut the door on our culture. A gente não consegue fechar a porta e pôr a cultura para o lado de fora. It penetrates through the keyhole. Ela entra pelo buraco da fechadura. It's a gas Ela é um gás. that we breathe in and breathe out. E nós respiramos esse gás para dentro e para fora. It's not tangible. Não é tangível, It's invisible. é invisível. And so its pervasive influence is far greater than we can deal with. E a sua influência pervasiva é muito maior do que a gente possa lidar. So the indictment that I feel about many biblical commentaries, good as they are in themselves, Então, o indiciamento que eu sinto a respeito de muitos comentários bíblicos, por melhores que sejam, the biblical scholars are themselves playing games, é que os estudiosos bíblicos estão brincando, talking to each other, falando de um para o outro, and really don't understanding the world that has to be spoken to. e não compreendendo na realidade o mundo para quem deve se falar ou precisa receber a mensagem, In the light of the culture we live in. à luz da cultura onde vivemos. So that's the end of our rather solemn theme Esse é o fim do nosso tema relativamente solene, of how we should view truth in John's Gospel. e de como que nós deveríamos encarar a verdade no Evangelho de João. Now, we want to get on to the next subject, but I'm in the hands of the organizers. What do we do? Nós Do we have a queremos break now? partir para o próximo assunto, mas eu estou nas mãos dos organizadores. O que vocês querem fazer? What do you suggest? O que você sugere? O que é, Judite? Hein? Another half hour, 9:15. Okay. Well, why don't we have questions then? Então vamos fazer perguntas. Yeah. And again, if there are no questions, we will go on to the next theme. Alguém tem alguma pergunta? Very well, let's go on to the next subject. Então vamos ao próximo assunto. And we'll just go on for half an hour. Eu só quero encorajar vocês a fazerem perguntas, porque é na hora das perguntas que sai o leite. Então vocês não estão perdendo uma grande oportunidade. I'm encouraging them to ask questions. Well, I think you need time to think about it, so let's move on. De repente vocês precisam de tempo para pensar, então vamos adiante. They're asking for some time to think about the question. Yes, there's a question there. Yes. Yeah. Pois não. Eu estou pressentindo que ele quer nos explicar a maneira que a gente faz teologia, pensa igreja e tem comunhão. Ele tem algumas maneiras práticas que a igreja local possa se esticar nessa maneira de pensar. Perceives that you're trying to stretch us in theology and we think about our Christianity. Do you have any practical ways in which the local church can be stretched? You know, practical ways are very close to us Os caminhos práticos são muito próximos a nós, because we live with technology. porque nós convivemos com a tecnologia, ou vivemos com a tecnologia. So it's very close to asking, what are the techniques that we might adopt to do this? Então, o que a gente acaba perguntando é qual é a técnica que eu emprego para poder fazer isso?
And really the problem is a transformation of attitude from action to being. E o problema está no seguinte, uma transformação de atitude, de ação para ser. It's not so much what curriculum we need. Não é um problema de qual é o currículo que nós precisamos. It's what new attitudes we need. É quais são as novas atitudes dos quais carecemos. So it's much more difficult to change attitudes than to change programs. É muito mais difícil converter atitudes, mudar atitudes do que programas. I just received an email this evening, and I was delighted to receive it from a lovely girl that I met some years ago, and who's now finishing at college. She's entering her third year. Eu recebi um e-mail essa noite que me deixou muito feliz de uma jovem que eu conheci que está agora no terceiro ano de faculdade. She says, I'm beginning to understand the injunction, be still and know that I am God. E ela me disse, eu estou começando a entender aquela palavra que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. And then she says the second line should be still and know. E a segunda linha, ela diz, deveria ser, aquietai-vos e sabei. And the third line should be still. E a terceira linha devia ser, aquietai-vos. And now she says, I'm pondering over the final line, E ela diz, agora eu estou ponderando sobre a última linha, be. seja. Well, it's That's difficult. great. Isso é difícil. But yes, I think we need change of attitudes. E sem dúvida eu acho que nós precisamos de uma mudança de atitude. Now, one help to us Agora, uma coisa que nos ajuda, that I certainly found very significant for me some years ago, que me ajudou demais alguns anos atrás, was if you're given a choice é que se te é dado a escolha to be successful in Christian ministry de ser um sucesso no ministério cristão or to be faithful in Christian ou ministry, de ser fiel no ministério cristão, which am I going to choose? qual que eu vou escolher? Well, actually, to be successful Na realidade, para ser um sucesso, is to be reductionistic. é para ser reducionista. É ser reducionista. You can be successful in ministry in the eyes of other people Você pode ser um sucesso no ministério aos olhos dos outros and lose your own family. e perder a sua própria família. You can be successful in business and make money, Você pode ser um sucesso nos negócios e ganhar dinheiro but you can lose your own soul. e perder a sua alma. So success is always a reductionistic category. Então, sucesso é sempre uma categoria reducionista. Whereas to be faithful Agora, ser fiel is much more the appropriate category for relationships. é muito mais a categoria apropriada para relacionamentos. You see, you're never successful with your relationships. Porque você nunca tem sucesso nos seus relacionamentos. If ever you find humility, it's looking with guilt at all the relationships that have gone wrong. Se você quiser descobrir a humildade, é você olhar com culpa em quantos relacionamentos que se atrapalharam pelo seu caminho. So success is the wrong category for the Christian faith. Então, o sucesso é a categoria errada para a fé cristã. When the Christian life is about the friendship of God. Porque a vida cristã tem a ver com a amizade de Deus. And the truth is coming to the realization of His love. E a verdade é chegar à compreensão ou à realização do seu amor. So be faithful, Então seja fiel, which of course is related to being righteous, o que está ligado a ser justo. or in right relationships with the Lord and with others. Ou no relacionamentos justos ou corretos com Deus e com os outros. So you come to a crossroads, E aí você chega a uma encruzilhada. and you'll find that you cannot have the two together. E você vai descobrir que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. They're really incompatible. São incompatíveis. So choose. Então escolha. The way I've thought of it in a different category, A forma que eu pensei nisso em outra categoria, you can be so successful that you're like Mao Zedong, you have a mausoleum, você pode ter tanto sucesso que você é que nem o Mao Tse Tung e você tem um mausoleu. and you have thousands of people trooping up to admire the mausoleum. E milhares de pessoas vão lá olhar aquele mausoleu. Or you can be cremated in 1,000 hearts Ou você pode estar cremado em 1000 corações, with no mausoleum at all. sem nenhum mausoleu.
So which do you want? Qual deles você prefere? So those are the kind of questions Esses são o tipo de perguntas that change our notion of being, que alteram, que mudam a nossa noção de ser. which means, of course, that our churches are going in diverse directions. O que quer dizer que as nossas igrejas estão indo em direções diversas. And our pastors are motivated as if they belong to different planets of the E os universe. nossos pastores são motivados como se pertencessem a outro planeta no universo. And this is the incredible thing about Christianity today. E essa é exatamente a coisa mais incrível que tem no cristianismo de hoje em dia. We can all say the Lord's Prayer and the Apostles' Creed, Todos nós repetimos o Pai Nosso e o Credo dos Apóstolos. but you're on Mars and I'm on Venus. Mas eu estou em Marte e você em Vênus. And it's tragic. E é trágico. Yes. The way John's text is told, is written, is narrated. É uma abordagem teológica que a gente poderia chamar muito mais de uma narrativa It's a theological approach which is much more a narrative do que uma exegese. than an exegesis. E a verdade é colocada And truth is put muito mais como uma descrição capaz de fazer com que o que está acontecendo comigo much more as a description which will help me understand what's happening to me. ou seja, Or porque eu comecei a amar, why did I start loving? eu leio o amar uns aos outros I e read. entendo por que é que estou amando. I read the love one another, but I understand all of a sudden why I'm loving. Então isso é uma mudança radical So this is a radical change na forma ocidental de fazer teologia. in the Western way of doing theology. O que substituiu a exegese? So what was it that substituted exegesis then? This is the influence of the Enlightenment Essa é a influência do iluminismo, to rationalize God's Word de racionalizar a palavra de Deus, in terms of abstraction of universals em termos de abstração ou de universalismos. and doesn't particularize. E ela não particulariza. And so the emphasis, as we've been recognizing in John, is the historicity Então- of the narrative. A ênfase, como nós temos reconhecido em João, é a historicidade da narrativa. Because you see, narrative belongs to history. Porque a narrativa pertence à história. It relates to events Ela tem a ver com eventos and the interpretation of those events. e a interpretação daqueles eventos. And even secular therapists are beginning to recognize the significance of narrative. E até os terapeutas seculares estão começando a entender a relevância da narrativa. We don't have abstract relations with other people. Nós não temos relacionamentos abstratos com outras pessoas. Even the way I chose my spouse, Até a maneira em que eu escolhi a minha esposa, or even the reactions that I have within my friendships, ou as reações que eu tenho dentro das minhas amizades. they have a history too. Elas também têm história. And the history begins in our childhood. E a história se inicia na nossa infância. So I don't have pure relationships with other people. Então eu não tenho relacionamentos puros com as outras pessoas. My relationships are all caught up in the web of the narratives of my previous relationships. Os meus relacionamentos estão todos emaranhados na teia dos meus relacionamentos prévios. So in other words, our relationships are exercised from historical precedents. Então os nossos relacionamentos ocorrem dentro de precedentes históricos. So this is a new way of understanding our relational life. E essa é uma forma nova de nós compreendermos a nossa vida relacional. But you see, when as Christians we see the significance of narrative, E quando, como cristãos, nós enxergamos a significância da narrativa, we begin to recognize that God has his narrative too. nós começamos a reconhecer que Deus também tem a sua narrativa. And the narrative is John's prelude. E a narrativa é o prelúdio de João.
So we listen to the narrative of God. Então nós ouvimos a narrativa de Deus, Helps us to understand His relationship with us. e isso nos ajuda a entender o seu relacionamento conosco. But then when I look to see why I don't have an adequate relationship with God, E aí quando eu olho para ver por que eu não tenho um relacionamento adequado com Deus, I recognize my own narrative. aí eu reconheço a minha própria narrativa. Well, first of all, it's a narrative that starts with Adam. Em primeiro lugar, ela é uma narrativa que começa com Adão. And my misconceptions of God are very often colored by my parenting, perhaps. E os meus conceitos errôneos a respeito de Deus são coloridos por coisas como os meus pais, por exemplo. And also profoundly affected by my culture. E também profundamente impactados pela minha cultura. So you see, this open system of thinking today that seems to be so prevalent is also profoundly giving us more perspective. E esse sistema de pensar aberto de hoje em dia, que está tão em toda parte, está na realidade também nos dando maior perspectiva. For understanding how historical we are. De nos ajudar a compreender como nós somos históricos. So, for example, in family therapy, Por exemplo, na terapia familiar, there's a lot of interest today in looking at generations. existe muito interesse no estudo das gerações. What was your generation? Qual era a sua geração? Not only what were your parents like, but what were your grandparents like? Não somente como eram seus pais, mas como eram seus avós. And how did your parents relate to them? E como é que os seus pais se relacionavam com seus avós? So what's the family history? Então, qual é a história familiar? Tells us an awful lot. Isso nos diz muita coisa. So, yes, I think that narrative, we're beginning to realize how relevant John's Gospel is. E acho que agora nós estamos começando a ver qual é a relevância do Evangelho de João. And I think what is so profound about Scripture is that we never find it passé with the changing of culture. E o que é tão profundo sobre as Escrituras é que ela não sai de moda conforme a cultura vai mudando. As cultures change, we gain new perspectives about the eternal reality of truth. A cultura vai mudando e a gente vai ganhando novas perspectivas sobre a realidade da verdade. But really this is what truth is, that every point of time is equidistant from eternity. E é exatamente isso que é a verdade. Qualquer ponto no tempo é equidistante da eternidade. Or indeed, the eternal truth has relevance for every change of culture. E a verdade eterna é relevante para qualquer mudança na cultura. And so the irony of our time Então, a ironia da nossa época is that the very generation that is talking about the death of history é que a própria geração que está falando da morte da história is the very age that our therapists are most talking about history. é exatamente a época em que os terapeutas mais falam de história. Though it may be only family history and not God's history. Pode ser apenas história familiar e não a história de Deus. So what an irony. Então, que ironia. Yes. Ainda estou engasgado lá nesse negócio da verdade objetiva e subjetiva. I'm still stuck on the objective and subjective truth. E aí ele citou que o cego que agora estava vendo, So the blind guy who could now see, ele foi uma excelente testemunha. he was a great witness, if I understood correctly. Mas ele enfatizou que ele era uma excelente testemunha no momento em que ele de fato nem conhecia Jesus. He was a great witness at a moment when he really didn't even know Jesus. Yes. E a gente fica feliz que ele só resolve o problema dele mais tarde, quando ele adora Cristo e tal. And we finally see that he solves his problem later when he finally meets Jesus and Yes. worships him. Yes. Então, como é que é isso? Que hora que ele foi, eu acho, assim, So when exactly was he a great witness? que hora que ele An excellent compreendeu a witness? verdade? What point did he understand the truth? Do you know? Você sabe? Eu sempre achei que era só lá no fim. I always thought it was down at the end when he meets Jesus and worships him. Yes, that's true. E sim, isso é verdade. Lá no final da história, quando ele encontra Jesus e adora ele. But what he was already witnessing to was what, obviously, the Spirit of God was leading him to that climax. Mas o que ele estava testemunhando era algo que o Espírito de Deus já estava levando a ele para esse ponto. You see, I think the difficulty many of us have with objectivity
Eu acho que a dificuldade que muitos de nós temos com a objetividade is that we think of it as a kind of neutrality, é que nós achamos que ela é um tipo de neutralidade, a kind of detachment um tipo de você estar distanciado from the object of our study. do objeto do nosso estudo. And I think that's what falsifies and confuses us in understanding what is objective truth. E eu acho que é isso que falsifica e nos confunde em compreender o que é verdade objetiva. I think more significantly, what we mean by objectivity Eu acho que mais significativamente o que nós queremos dizer por objetividade is a relationship that is appropriate to the object of study. é um relacionamento que é adequado ao objeto sendo estudado. It's appropriate that when you're objective to chemistry, É adequado que quando você é objetivo à química, that you treat the object chemically, é que você trate aquele objeto quimicamente. or you treat micromatter in terms of quantum physics. E você lida com a micromatéria em termos de física quântica. That's the canon of being objective. Esse é o que é ser objetivo. And of course, the dilemma that we have with biology, especially with major forms of biological fauna, E o problema que nós temos em biologia com as grandes formas da fauna biológica, is how do we know biologically? como é que nós sabemos biologicamente? So that's why we have this kind of philosophic scaffolding of evolutionary philosophy. E é por isso que nós temos essa confusão filosófica em termos de evolução. So how is God objectively known? Então, como é que Deus é objetivamente conhecido? Knowing Him personally Conhecendo Ele pessoalmente. and responding to love because He's love. E respondendo ao amor porque Ele é amor. That's how we're objective about God. Esta é a maneira de ser objetivo quanto a Deus. So objectivity is Então, defined as então a objetividade é definida como the innate logic of the object studied a lógica inata do objeto sendo estudado. determines how it should be studied. Ela determina como é que ela deve ser estudada. So that's why we find it very difficult to distinguish the objective from the subjective E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em distinguir o objetivo do subjetivo. when we speak about a relationship with God. Quando falamos do nosso relacionamento com Deus, We can't be detached from a lover in order to know a lover. nós não podemos nos separar do amante para conhecer o amante. We can be in physics and chemistry, Em física e química podemos fazer isso, but not in friendship. mas em amizade não. And so that, I think, is the inheritance that so many of us have had from the Enlightenment. E essa é a herança que tantos de nós temos do iluminismo. That we've had this illusion that objectivity is detachment and neutrality É que nós temos essa ilusão de que objetividade é você se distanciar e colocar numa neutralidade from the things of God in order to study them. das coisas de Deus para poder estudar as coisas de Deus. You see, that definition of objectivity is what the liberal theologians, especially in Germany, developed at the end of throughout the 19th century. Essa exata definição é o que os teólogos liberais, especialmente da Alemanha, desenvolveram durante o século XIX. So it's still assumed in many secular universities in Germany that if you're a professor of theology, Então, acredita-se até hoje que em muitas faculdades seculares da Alemanha, que se você é professor de teologia, you're most objective as a scholar of theology você tem a sua maior objetividade como professor e estudioso da teologia when you're an atheist, quando você é ateu, which is about as crazy as you can get. que é a maior loucura que dá para entender. So we don't go as far as that Agora, as evangelicals, como evangélicos, a gente não chega a essas raias. but we're a bit tinged by that detachment theory. Mas nós somos assim atingidos por essa teoria de destacamento ou distanciamento. So, are you in line with me? Você está sintonizado comigo? Well, you define objectivity then. How do you define objectivity? Como é que você define objetividade? A gente tem essa preocupação de hora que de compreender mesmo a fé. We have
this concern about what point did he really understand faith. Oh, yeah. Não dá para dizer que ele entendeu o significado da verdade até que ele tenha adorado a Cristo. And we can't say that he understood the significance of truth until he worshipped Jesus. Now, are we the judge or is Christ the judge? Nós somos o juiz ou Cristo é o juiz? So the Cristo. answer really is we don't know. A resposta é nós não sabemos. We have to leave it to the judge that ruleth rightly. Nós precisamos deixar isto ao justo juiz. And the fact that it's included in the narrative by John says, yes, he arrived at that realization. E o fato de que está incluso na narrativa de João quer dizer que sim, ele chegou a essa compreensão. But coming to faith is not a railway timetable. Agora, chegar à fé não é um horário de uma companhia aérea. He's not arrived at this station and he still hasn't faith. Não quer dizer que, olha, agora eu cheguei nesse lugar aqui, nessa cidade e já cheguei na fé. Not that I want to make fun of your objection, but, you know, we could make it a bit ridiculous. Eu não quero minimizar a sua objeção, mas a gente pode tornar essa coisa ridícula. So what we listen to the narrative is that it's like the fairy tale, that it all comes out well in the end. Então, nós escutamos a narrativa com quem escuta um conto de fadas. Tudo termina bem no final. So sometimes perhaps we create our own problems. Às vezes, nós criamos nosso próprio problema. Yes. Well, what shall we do now? Shall we go home? Or do you want to have any more questions? Mais perguntas? Yes. Yes. Two questions. Two Go ahead. questions. You, here. Nós estamos na consciência pós-moderna, In the postmodern conscience, nós evangélicos temos evangelicals cuidado com o paradoxo, né? have the possibility of a paradox. We're sinners. E a doutrina da depravação total nova, And we have the total temos uma depravity of criação man, que nós somos a imagem e semelhança but de we have Deus. creation that says we're the sin likeness Então, of como God. ter um olhar assim para a cultura pós-moderna, onde a gente possa tirar alguma coisa de apreciação para essa cultura. And how can we look at the postmodern culture and gain some appreciation for it Ser radicais contra ela. instead of being just radical against it or confronting it? There were several things that you tied up with that final question, Existem várias coisas que você embrulhou com essa última pergunta, like this assumption that we have the likeness of God. como essa afirmação de que nós temos a semelhança de Deus. I don't have that assumption that we have the likeness of God. Eu não tenho esta ideia de que nós temos a imagem de Deus, For two reasons. por duas razões. First of all, because when it says in the Hebrew that God created man in his image and likeness, Primeiramente, porque quando diz no hebraico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, we find that in the syntax of that grammar, and I'm not a Hebraic scholar, but I've read about this, nós descobrimos que na síntese dessa gramática, e eu não sou um grande estudioso disso, mas eu li a respeito, we get it in the Psalms very frequently. There's a rhythm of repetition. existe aí um ritmo de repetição. The same thing is said in two different statements. A mesma coisa é dita em duas declarações diferentes. And so, ever since Luther, Então, desde Lutero, unlike the early fathers, e ao contrário dos pais antigos, it's been interpreted that the image and likeness is the same realization, is the same thing. é dada a interpretação de que a imagem e a semelhança é a mesma coisa. Whereas for a long time, Mas por muito tempo, durante muito tempo, through the early fathers and then in the medieval church, durante os primeiros pais e também na igreja medieval, there was the theory havia a teoria that we still have the image of God, que nós ainda temos a imagem de Deus, but we've lost the likeness. mas perdemos a semelhança. In other words, it has distinguished between ontology E há então uma distinção entre ontologia and appearance. e aparência. Now, I think the reformers were right to say that's a misunderstanding of the doctrine of the Imago Dei. Agora, eu acho que os reformadores estavam corretos quando disseram que esta é um erro de compreensão contra o Imago Dei. So they said, no, E eles disseram não. we forfeited
that purpose that God intended for us. Nós abrimos mão, nós jogamos fora esse propósito que Deus tinha para nós. But God has not been frustrated in his purpose of creating man in his image and likeness. Mas Deus não se frustrou no seu propósito de criar o homem à sua imagem e semelhança. It's the God-man who is the image and likeness of God. É o Deus homem que é a imagem e semelhança de Deus. And it's in Christ that image and likeness is restored in us. E é em Cristo que essa imagem e semelhança é restaurada em nós. So there is a tendency among Christians to be a bit sloppy about this. Então existe essa tendência no meio dos cristãos de serem meio desleixados quanto a isso. Because you see, if we still had those sort of relics of the image of God, Porque se nós ainda tivéssemos esses resquícios da imagem de Deus, then all that Kierkegaard is saying of the radical contrast that is required by new birth então tudo isso que Kierkegaard está dizendo sobre a mudança radical que acontece, would be fudged over, a diferença radical que existe, teria sido eliminado. and we would lose sight of the radicality of sin. E nós perderíamos de vista a radicalidade do pecado. So there's a real tension there, Então existe uma tensão aí. because it's often been assumed that it's the intellect that has not lost the image of God. Porque muitas vezes se pensou que é o intelecto que não perdeu a imagem de Deus. And to believe that our intellect reflects the image of God is disastrous, Agora, acreditar que o nosso intelecto reflete a imagem de Deus é um desastre. because it suggests that it's our reason that doesn't need to be redeemed. Porque isso sugere que é justamente a nossa razão que não precisa ser redimida. So that's one thing we want to clear up. E essa é uma coisa que a gente quer deixar bem claro. But now go back to the other aspect of your question. Agora- Can you repeat it? Você pode repetir o outro aspecto da sua pergunta? Como olhar a consciência ou a cultura pós-moderna? How can we look at something good about something to appreciate in the postmodern culture? Yes, well, this is what I've been trying to suggest. There is something good about the postmodern. É o que eu tenho tentado sugerir. Tem coisa boa na cultura pós-moderna. And that is psychoanalysis is helping to understand relationships at deeper levels. É que a psicoanálise está nos ajudando a entender os relacionamentos a níveis bem mais profundos. So that we don't take our relationships as a matter of fact. Então a gente não aceita o relacionamento como alguma coisa absolutamente normal. We're not so lacking self-consciousness about it. E nós não estamos assim tão inconscientes quanto aos relacionamentos. So I do think that there have been in the history of man changes of human consciousness. E eu acredito que tem havido mudanças na consciência humana ao longo da história do homem. And we certainly have a deeper self-consciousness than perhaps humanity's ever had. E nós certamente temos uma consciência de si mesmo muito mais profunda do que a humanidade já teve. Which means, of course, we have a kind of inner, greater storehouse O que quer dizer que o nosso armazém interno ficou maior for the things of God. para guardar as coisas de Deus. That we are seeing the appropriateness of God in our identity and our self-consciousness, Nós estamos começando a perceber o quão adequado e apropriado Deus é para a nossa identidade e para a nossa autoconsciência, more than ever before. mais do que em qualquer momento. That's the best of it. Esse é o melhor dele. The worst of it is that we have a deeper potential for evil. E o pior dele é que nós temos um maior potencial para o mal. So that's the ambiguity. E essa é exatamente a ambiguidade. The good can get better and the worst gets worse. O bom pode se tornar melhor e o mal pode se tornar pior. So related to that, one of the good things about postmodernism E relacionado a isso, uma das coisas boas do pós-modernismo is that it shakes our foundations more deeply than ever before. é que ela faz tremer as nossas bases de uma forma muito mais profunda do que antes. It's like saying if you have a slight seismic tremor, É como se tivéssemos um pequeno abalo sísmico, just 1 or 2 on the Richter scale, o grau 1 ou 2 na escala de Richter. then our buildings just simply slightly shiver. E o prédio dá só uma tremidinha. But there's no need to look at the foundations. Mas não precisa checar os alicerces que está tudo bem. But when we're hit with one of 7 or 8 on the Richter scale, Aí quando aparece um terremoto de 7 ou 8 graus na escala de Richter,
We've got to rebuild from the foundations Tem up. que reconstruir o prédio inteiro, começando do alicerce. And so we're having to rebuild our foundations. E nós estamos tendo que reconstruir os nossos alicerces. So that's how God uses the wrath of man to praise him. E é assim que Deus se utiliza da ira do homem para o seu louvor. And so there's something very positive, Então existe alguma coisa muito positiva. because it could mean that the more we face postmodernism, Poderá significar que quanto mais nós encaramos ou nos deparamos com o pós-modernismo, instead of living the normal Christian life, ao invés de vivermos a vida cristã normal, we become much more radical Christians. nós vamos ter que tornar-nos muito mais radicais como cristãos. And that's what we hope that will come from this E program. a gente espera que é isso que vai advir desse programa. Now there's another last question. Você queria falar? Comentar sobre o cego dele. Uhum. Desde Fala alto. o cego não viu Jesus. Ever since the beginning, the blind guy didn't see Ele foi Jesus. tocado, He was touched. depois interrogaram, ele disse Then they asked him all these questions. He thought it was a man. depois talvez fosse um profeta. Maybe it was a prophet. Mas quando ele viu, ele procurou, ele disse, daí ele adorou. But when he saw the guy that Fato de ver a really cured him, then he worshipped him. Yes. But that's the first time he saw him. Yes, yes. Sim. Oh, yes. Oh, yes, that's true. That's true. Isso é verdade. But what is the purpose of the narrative? Mas qual é o propósito da narrativa? To tell us about the process of having eyes opened? De nos falar exatamente qual é o processo de se abrir os olhos? No. Não é. It's recognizing Jesus. É reconhecer Jesus, It's recognizing the truth. reconhecer a verdade. Yes. So the problem about treating things symbolically E o problema de tratar com as coisas de forma simbólica or parabolically ou parabolicamente is that we get caught up in the details é que a gente fica todo atrapalhado com os detalhes, instead of looking at the whole picture. ao invés de olhar o quadro maior. You see, so that's what we have to see, the big picture. E é isso que nós temos que ver, que é o quadro maior. Yes. Well, shall we close there? Yeah, one more. Let this be the last one. Talvez poderia ensinar algumas coisas, implicação para o culto cristão hoje. O culto cristão? If you could say something about what the implications are to Christian worship nowadays. Just highlights. I think the whole nature of Christian worship Eu acho que toda a natureza da adoração cristã is that it's not one aspect of the Christian life. é que ela não é um aspecto da vida cristã. It's the whole purpose of the Christian life. Ela é o propósito todo da vida cristã. So it's not one program in the Então life of the church. não é um programa na vida da igreja. It's the manifestation that we're to be as beings É a manifestação que nós devemos ter como seres to the praise of the glory of His grace. para o louvor da glória da sua graça. We can say the whole purpose of the Christian life Nós podemos dizer que o propósito todo da vida cristã is to be a worshipper. é de ser um adorador. Now, when we make it a program, Agora, quando fazemos disso um programa, we're very easily seduced in making it entertainment. nós somos seduzidos a fazer dela entretenimento. And of course, we live in a culture of spectatorship. E nós vivemos numa cultura de espectadores. And so the consequence then is we discover that the very attractiveness of being spectators in worship E nós acabamos descobrindo que a atração que existe em sermos espectadores da adoração makes the service the antithesis of what it really should be. torna o culto a antítese daquilo que deveria ser. We get distracted by the techniques Nós nos distraímos com as técnicas and forget the ultimate objective. e esquecemos qual é o maior objetivo. So that's the danger today, E esse é o perigo de hoje em dia. that we live in a world of entertainment. Nós vivemos num mundo de entretenimento. And one of the significant things that we need to explore E uma das coisas significativas que nós precisamos explorar is why is music such an enormous industry in our culture? é por que a música é uma cultura tão enorme na nossa cultura, é uma indústria tão enorme na nossa cultura. One of the reasons you could talk about
Uma das razões que você poderia mencionar is that in the beginning of the last century, é que no começo do último século, culture was not democratic. a cultura não era democrática. Culture was for the elite. A cultura era para a elite. And when it began to be more popular, E quando ela começou a se popularizar, as in the 1920s, como em 1920, then people began to talk about the distinction between high culture and low culture. as pessoas começaram a falar da distinção entre cultura alta e cultura baixa. But then about 1928, when Hollywood really got going, Agora, em 1928, quando Hollywood começou a esquentar para valer, and the film industry began, e a indústria cinematográfica começou, then we have a radical shift into what has become mass culture. nós passamos então de forma radical para a cultura de massa. And with mass culture, E com a cultura de massa, applying technology to it has created pop culture. aplicando a tecnologia à cultura em massa, nós criamos a cultura pop. And now we're immersed in both mass culture and pop E culture. hoje nós nos vemos imersos em cultura pop e cultura de massa. And so the whole Christian faith is in Então, danger of becoming a mass culture. e a fé cristã todinha está correndo o perigo de virar cultura em massa. Not in any way that the Christian faith should be elitist, E não que a fé cristã deveria ser elitista. but mass culture is unreflective. A cultura em massa não reflete. And what the appeal of music E o apelo da música is that messages are communicated to us subliminally é que as mensagens nos são comunicadas subliminalmente, when all our other messages, like information data processing in the computer or the technological society itself, is only superficial. no momento em que todas as outras mensagens que nos são comunicadas no mundo, por exemplo, de computação e dados e processamento, elas são apenas superficiais. So it's precisely those who are most computerized Então são exatamente aquelas pessoas mais and computadorizadas therefore so shallow as human beings e tão rasas, portanto, como seres humanos, that are the very ones who are most drinking from the fountain of pop music. são exatamente aqueles que estão bebendo com mais voracidade da fonte da música popular. And so rational man, Então o homem racional, that is now psychological man, que é o homem psicológico de hoje em dia, is like a multitude of frogs ele é como uma multidão de sapos that are stimulated by the central nervous system, que são estimulados através do sistema nervoso central, so that their inner life is communicated by song. e a sua vida interior é comunicada através de música. Now, we're caught up in that. E nós estamos no meio disso. So yes, I think your question is of vital importance. E eu acho que a sua pergunta é de importância vital. I think you can tell the nature of a church spiritually E eu acho que você pode sentir a natureza espiritual de uma igreja by the quality of its worship. pela qualidade da sua adoração. Recently, I was on a commission in America Eu fui recentemente parte de uma comissão nos Estados Unidos, where a big pharmaceutical company onde uma indústria farmacêutica muito grande had too many profits to know how to distribute charitably, tinha tanto lucro que não sabia o que fazer com ela. and somebody had a bright idea E alguém teve a brilhante ideia that perhaps one of the Christian colleges should be given $10 million que talvez uma das faculdades cristãs devesse receber 10 milhões de dólares to do a survey para fazer uma pesquisa on worship. sobre adoração. Well, you have to spend a lot of money when you spend 10 million. E para gastar 10 milhões de dólares tem que gastar muito dinheiro. So they had a convention of about 24 Christian universities and colleges, Então fizeram uma convenção de uns 24 universidades e faculdades cristãs and saying, we're going to give you some money, e disseram: nós vamos dar um dinheiro para vocês. and the money is how you're going to improve your worship on the campus. E o dinheiro vai ser usado para você melhorar a sua adoração no campus. And I spent 2 weeks on conference calls every day E eu passei 2 semanas em telefonemas de conferência todos os dias, as the committee were listening to all the claimants.
enquanto a comissão avaliava os pedidos de todo mundo que queria receber esse dinheiro. And of course, we had previously read all their applications for what they were going to do with the money that was given to E them. nós já tínhamos lido os documentos que eles mandaram sobre o que iriam fazer com o dinheiro que nós demos. It was pathetic. Foi uma coisa lamentável. The majority were telling us about the new instruments they were going to buy. A maioria delas nos falavam sobre os novos instrumentos que iriam adquirir. A few of them went a bit further and told us that they wanted to subsidize for, say, another worship leader. Outros foram um passo mais adiante e queriam pagar o salário de um novo líder de louvor. Or even have an assistant for the chaplain. Ou então um assistente para o capelão da faculdade. Out of those 25 colleges, Destas 25 faculdades, there were about 3 haviam uns 3 that really understood what worship was. que compreendiam o que é adoração. We should stop there. Vamos parar por aí.